Olá! Começa agora o programa Simples Assim. E hoje vamos falar de um assunto muito importante para a saúde dos homens, o câncer de próstata. E também vamos conhecer os benefícios estéticos que ajudam no autoestima e na melhor qualidade de vida. Confira a nossa matéria com o urologista Dr. André. Doutor, quais são os sintomas que o homem deve observar? Na realidade, o câncer de próstata, numa fase inicial, não existe sintomas, né? Na realidade, os sintomas e sinais, eles são mais observados numa fase mais avançada da doença. Então, por isso que é necessário a detecção precoce através dos exames periódicos anuais, né? Por isso que é solicitado essa orientação. Não esperar o paciente começar a ter problema para procurar um especialista. Doutor, qual o melhor exame para detectar o câncer de próstata e qual a idade de iniciá-lo? O que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Urologia é, a partir de 50 anos, indivíduos que não têm história familiar de câncer de próstata devem começar suas avaliações. E indivíduos que apresentam membros da família com câncer de próstata, como pais, tios de primeiro grau e irmãos, esses deverão iniciar o seu acompanhamento a partir de 45 anos. O exame inicialmente que é realizado, que é o exame do toque retal mais o PSA. A partir desses exames é feito uma seleção dos pacientes que são suspeitos de terem uma doença prostática e são encaminhados para fazer exames complementares. O urologista Dr. André explica que não há necessidade de fazer o exame de câncer de próstata antes dos 50 anos, salvo em casos em que há parentescos de grau próximo. Em indivíduos com 40 anos não há necessidade obrigatória de fazer exames, tá? A não ser aqueles indivíduos que têm alguns sintomas, urinário, está tendo alguma dificuldade, por algum motivo, eles podem procurar o urologista para serem feitos os exames de próstata, mas não é uma obrigatoriedade, porque não é comum o câncer de próstata em indivíduos abaixo de 50 anos. Então a preconização é feita a partir de 50 anos, mas indivíduos na família que têm câncer de próstata é mais comum poder ter a menos de 50 anos. Então, por esse motivo, esses indivíduos são orientados a procurar com 45 anos. Mas não tem problema. Se o paciente tem uma insegurança, será que eu tenho, mesmo que não sei se na minha família teve, ele pode começar com 40 anos fazer o exame de sangue. O toque retal não é necessário, tá? Não é preconizado fazer o toque retal antes de 50 anos ou antes de 45 com membros da família. Ele pode fazer o exame de sangue. Porventura, se achar que não é comum achar uma alteração nesse exame de sangue, que é o PSA, aí tudo bem, esse paciente é encaminhado para uma investigação mais específica. Doutor, qual a importância do exame de toque e se ele substitui os exames de imagem? O toque ainda é muito importante na realização. Junto com o PSA, ele tem a capacidade de detecção em torno de 90% dos cânceres de próstata. Então, isoladamente, você tem uma dificuldade de só o toque de fazer um diagnóstico. Mas junto com o PSA, ele forma uma boa possibilidade de você detectar esse câncer. Então, os dois juntos, o toque e o PSA, eles são parceiros nesse sentido. Não pode ser isolado um ou outro, os dois têm que estar sempre juntos para você selecionar aqueles casos que vão ser encaminhados por uma investigação. Então ainda o toque retal, não existe nada ainda que substitua o exame físico, né, que é o toque retal. O médico destaca que não há outro exame que substitua o toque, pois com ele pequenos tumores podem ser percebidos e muitas vezes não são detectados pelos níveis do PSA. Pacientes que são feitos os exames iniciais, que é sempre o PSA e o toque, uma vez esses pacientes apresentarem alteração no exame físico do toque, um nódulo, uma próstata mais endurecida e alteração no nível do PSA compatível com a idade, esses pacientes são encaminhados por exames mais específicos. Quais são esses exames? Normalmente você faz uma ressonância magnética para você tentar detectar áreas que não foram detectadas pelo toque e que apresentam alteração pelo PSA. Uma vez você mapeado a próstata com a ressonância,
Confirmando que existem lesões suspeitas, esse paciente é encaminhado por uma biópsia. Então existem exames sim que detectam que são mais específicos que o PSA e o toque, mas eles são solicitados na vigência de alterações do exame de sangue ou toque. Não é todo paciente que vão precisar fazer ressonância e biópsia. Por isso que o PSA e o toque, como screening inicial, ele é importante, não dá para você já pular etapas, porque senão fica uma coisa insustentável você fazer ressonância e biópsia em todo paciente. Na maioria dos pacientes, você só faz naqueles casos que existem as suspeitas. Então, não existe substituição, existe só etapas a serem cumpridas na vigência de alterações iniciais. Então, a ressonância é um ótimo exame. Então, ainda não dá para substituir o toque. Doutor, quais os fatores de risco para o câncer de próstata e quais os fatores de proteção? Os fatores de risco são principalmente os fatores genéticos, membros da família que têm um câncer de próstata, hábitos de vida, geralmente associado com indivíduos tabagistas, indivíduos que se alimentam com dietas ricas em proteína e gordura, né, proteína animal e gordura animal, né, o sedentarismo. Então isso tudo aumenta o risco de câncer de próstata. Então, por isso que nós temos uma situação em estudos em que pessoas de determinadas etnias e regiões têm menos câncer de próstata do que outros. E estudos mostram que áreas onde a alimentação é mais como os orientais, são mais associadas com legumes, com fibras, né, verduras e peixes, esses indivíduos dessas regiões, eles têm menos câncer de próstata que indivíduos como Estados Unidos, países como o Brasil, que se alimentam muito com proteínas de origem animal, gordura, né, carnes polissaturadas. Então isso aí aumenta muito, né, a obesidade. Então o estilo de vida também é um fator, né, que ajuda. A pessoa pode ter a predisposição e com esse hábito de vida assim um pouco fora, desregrado, ele pode desencadear um processo e acelerar o surgimento da doença, né? Que poderia estar numa forma latente, quietinha, e ela pode se manifestar. E assim, os fatores de proteção são tudo ao contrário do que são esses de agressão, que são o controle da obesidade, atividade física, evitar substâncias que podem ser agressivas e nocivas, como o tabagismo, né? O etilismo também pode ocasionar também alterações, a redução de gorduras, né, na alimentação, tudo isso favorece, né? E também não esquecer de que prevenir isso aí, né? Ou detectar precocemente a doença, a procura periódica anual, né, que é feita uma vez por ano a partir dos 50 anos dos homens que não tem, né, voltando àquela história de que não tem história familiar, e um pouquinho antes, aos 45, com membros que apresentam história familiar. O especialista Dr. André fala sobre as estatísticas de morte por câncer de próstata. Nós temos assim, estudos no INCA, né, que é o Instituto de Oncologia. Ele, em média, nós temos uma incidência anual de 60 mil casos novos por ano e de óbitos em média, 13 mil casos de óbitos por câncer de próstata por ano. O câncer de próstata, ele é o segundo que mais mata depois do câncer de pulmão, mas também ele é o primeiro de incidência masculina. Ele só perde para o câncer de pele, mas não o melanoma. Colocando todos os cânceres de pele, assim, que são os carcinomas basocelulares, que são os menos agressivos, esses são os cânceres, as doenças neoplásicas mais comuns, mas doenças viscerais, orgânicas, o câncer de próstata, né, é o primeiro caso. Então, assim, é uma incidência elevada, né, 60 mil casos por ano, né, então e 13 mil óbitos por ano é muita coisa.
faremos um rápido intervalo e no próximo bloco iremos mostrar a entrevista com a esteticista Nayane Murinelli. Não saiam daí!